passado que nós temos vergonha de falar num futuro glorioso. Aquele Pai que pode transformar aquele homem que está caído, que não consegue se levantar, num homem, Pai, que levanta também outras pessoas. Pai, nessa noite nós estamos aqui diante da Tua presença, Pai. Que o Senhor Deus venha olhar a cada coração, a cada casa aqui representada, a cada família. Que o Senhor Deus venha adentrar a cada coração, Deus, quebranta, Pai. Nos quebranta, Deus. Toma nossa mente cativa a Ti nessa noite, Pai. Tira toda a ansiedade, todo o medo, toda a preocupação, Deus. E que, Pai, a paz que excede todo entendimento esteja dentro de cada um aqui, Pai. E nós queremos Te agradecer porque a Tua presença é palpável nesse lugar, Pai. E nós Te agradecemos, Senhor, no nome de Jesus. Amém. E glória a Deus. Você pode aplaudir o Senhor no seu lugar, Deus. Aleluia. Olha para essa pessoa bonita, cheirosa, Deus saúde que está ao seu lado. Fala que bom que você está aqui. Dá um sorriso para ela. Fala, hoje Jesus tem vitória para você. Fala aí com voz de profeta, hoje Jesus tem vitória para ti. Amém? Você pode se sentar no seu lugar. Estamos aí mais um culto da vitória para a glória de Jesus. Deixa eu perguntar, tem alguém aqui que nos visita pela primeira vez? Sua primeira vez na Jet Church? Temos um rapaz lá atrás, mais uma moça aqui do lado. Você pode deixar sua mão levantada, por gentileza. Nós vamos entregar esse Connect. Aqui temos um casal aqui também. Pastor, para quem que serve? Para nós entrar em contato com cada um de vocês. Essa semana passada nós tivemos um momento, né? Entrei em contato com algumas pessoas. Está lá o Luciano, né, Luciano? Tomamos um café hoje à tarde, né? Eu quero conhecer a história de vocês, eu, o pastor Gabriel. Então preencha, depois do Connect, deixa na sua cadeira que nós vamos entrar em contato essa semana contigo, tá bom? E no final eu vou convidar todos vocês também para participar do plano. Talvez você seja alguém que está vindo na igreja há um tempo e ainda não conhece ninguém, não tem relacionamento, e é através do plano que você vai ser aí, fazer amizade com outras pessoas, amém? Quero que com muita alegria você receba com uma salva de palmas, pastor Gabriel. Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Que a graça e a paz de Cristo Jesus seja sobre a sua vida, amém? Amém. Quantos estão felizes? Eu estou. Os que não estão vão ficar. Quantos aqui, se fosse embora agora, já estaria muito abençoado? Amém. Esse tempo de louvor que nós tivemos aqui. Mas Deus quer falar com você. Amém. Eu peço que você dê total atenção para esse momento, porque no louvor nós adoramos a Deus, nós expressamos nossa gratidão, palavras a Deus, e nesse momento Deus ele revela a sua palavra a você. Então nada mais digno que isso do que a nossa atenção. Não é nós vamos falar aqui da palavra do Senhor. Minha oração é que a sua vida seja tocada, alcançada, transformada pelo poder dessa palavra. Porque essa palavra, ela tem esse poder, é a semente mais poderosa do mundo. Ela tem poder a frutificar 30, 60 e assim por um. Que seja assim na minha e na sua vida. Para isso, eu gostaria de ler com vocês 2 Reis, capítulo 4, nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 7. Você pode acompanhar aqui no telão, ou você pode acompanhar na sua Bíblia. 2 Reis, capítulo 4, versículo 1. Certo dia, uma quinta-feira à noite, quem sabe, a mulher de um dos discípulos dos profetas foi falar a Eliseu: teu servo, meu marido, morreu, e tu sabes que ele temia ao Senhor. Mas agora veio um credor que está querendo levar meus filhos como escravos. Versículo 2. Eliseu perguntou: como eu posso ajudá-la? Diga-me, o que você tem em casa? Deus sempre faz na nossa vida a partir do que nós temos. E ela respondeu: pode voltar. Tua serva não tem nada além de uma vasilha de azeite. Uma vasilha. Versículo 3. Então disse Eliseu: vá pedir emprestadas vasilhas a todos os vizinhos, mas peça muitas. Depois entre em casa com seus filhos e feche a porta.
derrama aquele azeite em cada vasilha e vá separando as que você for enchendo. Depois disso ela foi embora, fechou a casa com seus filhos e começou a encher as vasilhas que eles lhe traziam. Quando todas as vasilhas estavam cheias, ela disse a um dos filhos: traga-me mais uma. E ele respondeu: já acabaram. Então o azeite parou e correu. Versículo 7. Ela foi e contou tudo ao homem de Deus, que lhe disse: vá, venda o azeite, pague as suas dívidas, e você e seus filhos ainda poderão viver do que sobrar. O título dessa mensagem é Aumentando a Nossa Capacidade. Aqui conta a história de uma família que servia a Deus. Só que o marido, ele morreu. O ofício do marido era servir ao Senhor. Ele morreu e ele deixou uma viúva com 2 filhos. Eu acredito que na sociedade em que nós vivemos hoje, ser uma mãe solteira e 2 filhos é um desafio muito grande. Mas agora, você imagine naquela época, onde era um contexto totalmente diferente. Nós não tínhamos, digamos assim, evoluído da forma que nós temos hoje. A mulher não tinha tanto poder de trabalho, a mulher não... ela era uma dona de casa, realmente. Então o marido, o provedor daquela família, havia morrido. Eu imagino que os filhos eram moços, e naquela época a dívida você pagava com sua vida. Não morrendo, mas você se tornava escravo de quem você era devedor. Então, nessa família estava a esse ponto em que eles estavam para vender os seus filhos para pagar a dívida que eles tinham. Aí vem um homem de Deus e a mulher pede socorro a Deus. Talvez essa seja a situação de alguém que está num pedido de socorro, né? Você está na última instância e o homem de Deus liberou uma palavra. E antes de nós seguirmos com a história, eu gostaria de conectar essa passagem com um texto que Jesus nos ensinou, que está lá em Mateus 25, você não precisa abrir. Eu vou contar aqui rapidamente, no qual Jesus disse que um senhor, ausentando-se do país, confiou os seus bens aos seus servos. A um servo ele deu 5 talentos. Quantos talentos? 5. A outra ele deu 2 talentos. E a outra ele deu 1 talento. Você pode perguntar assim: ele foi injusto? Mas a Bíblia diz que ele confiou de acordo com a capacidade de cada um. Deus não desperdiça nada. Deus ele conhece a minha e a sua capacidade. Mas aí você pode questionar: meu Deus, ele ficou só com 1 talento. 1 talento, mais ou menos, é mais para mais, é 24 quilos ou mais, 1 talento. 1 talento de ouro, ele é equivalente na época a 20 anos de trabalho comum. 20 anos de trabalho, imagina você recebendo aí um aporte. O salário mínimo hoje está 1.400, alguma coisa, certo? Agora você multiplica por 20 anos aí, deve dar um bom dinheiro. É mais ou menos uma proporção dessa que o Senhor confiou aos seus servos. A Bíblia diz que o que recebeu 5 saiu imediatamente e multiplicou, mais 5 talentos. O que recebeu 2 fez o mesmo e galgou mais 2. O que recebeu 1 fez o mesmo, sim ou não? Não, o que ele fez? Ele enterrou, ele escondeu. A Bíblia diz que depois de muito tempo, o Senhor voltou e ele pediu: onde está o talento que eu lhe confiei? O que tem 5 falou: está aqui mais 5, muito bom, servo bom e fiel, entra no gozo do seu Senhor. O que tinha 2 falou: Senhor, está aqui mais 2, então tem 4. Ele ouviu do Senhor: muito bom, servo bom e fiel, entra no gozo do seu Senhor. O que tinha 1 falou: Senhor, eu sei que o Senhor é um Senhor severo, eu fiquei com medo e eu escondi meu talento. E ele falou: você foi pego nas suas próprias palavras. Você sabe que eu sou alguém que exige o pagamento. Você poderia ter emprestado, colocado seu dinheiro no banco. Imagina aí, muito tempo, rendendo um bom dinheiro, vamos dizer, R$1 milhão, não sei quanto dá essa conta aí. Ia dar um bom juros, não ia dar? Já ia ser melhor do que você deixar escondido no colchão. Foi isso que o Senhor estava falando, mas você nem isso fez.
servo mau e negligente, tira o do que tem 1 e dá para o que tem 10, que tinha 5 e transformou em 10, porque o que tem mais lhe será dado, e o que não tem, até um pouco que tem, lhe será tirado. O que essas duas histórias têm em comum? Deus me chamou muito a atenção a respeito disso, é com a capacidade que as duas histórias nos trazem. A primeira história, ela fala da capacidade de azeite que aquela mulher conseguiu armazenar. A segunda fala com a capacidade de cada um de gerir aquilo que Deus confiou. Mas o que isso tem a ver comigo? O que isso tem a ver com a minha vida? Deus, Ele nos confiou coisas. Deus, Ele nos confiou talentos. O que nós temos feito com aquilo que Deus nos confiou? Como nós temos administrado aquilo que o Senhor nos confiou? Porque nós caímos num erro muito grande. E qual é? Achar que para Deus é só dentro da igreja. Nós temos, essa é uma visão que foi nos passado de uma maneira cultural, que nós achamos que as coisas de Deus é só as coisas que estão dentro da igreja. Fora da igreja, Deus fica da porta para dentro. Agora eu saí, agora eu sigo minha vida. Mas a sua profissão é um presente de Deus. A sua vida é um instrumento de Deus. Tudo que você coloca a mão é um instrumento de Deus. A sua empresa, o seu carro, a sua casa, é tudo. Você percebe que no Oriente Médio eles têm essa visão de uma maneira diferente da nossa. Por exemplo, eu tive o privilégio de estar em Israel e eu fui no aeroporto comer um McDonald's. E eu fui lá comer e o hambúrguer não tinha queijo, porque o judeu, ele acredita que você não pode comer queijo que é derivado do leite com carne, ele não come. Então de manhã ele come queijo e de meio-dia ele come carne, não mistura os dois. E no McDonald's lá não tinha queijo no hambúrguer, não tinha nenhuma opção de eu colocar. Por quê? Porque eles não misturam, eles não separam as coisas. Ou é tudo de Deus ou é nada de Deus. Então a minha e a sua vida é tudo de Deus, ou não é nada de Deus. Eu creio que Deus, Ele te criou, que Deus te formou e você tem dons, você tem talentos, você tem algo de bom, mas isso só não basta. Nós precisamos aumentar, nós precisamos expandir, nós precisamos crescer, porque se eu e você estamos vivos, é porque Deus ainda tem um propósito. Se eu e você ainda estamos fazendo algo, é porque nós precisamos melhorar, nós precisamos crescer, mas muitas vezes nós nos acomodamos nos nossos confortos, nas nossas comodidades. Mas eu estou aqui para te falar essa noite que eu e você, nós precisamos crescer. Vamos para o versículo 3 do texto de 2 Reis, capítulo 4. Pode deixar projetado esse texto? Mas peça muitas. É o que o profeta falou, sim ou não? Quanto é muitas? Quanto é? Quanto é muitas para você? Fala um número. Quantas? Milhões? Quanto é muitas para você? Milhões. Milhões? Para você, quantas é? Bilhões. Você percebe? Para você, quanto é muitas? Você percebe que o muitas é relativo? O profeta, ele deu uma palavra para aquela mulher. E é uma palavra relativa. Muitas. Vai e busque muitas. Muitas para ela poderia ser 20. Ela tinha só uma. É bastante ou não? Mas para quem falou milhões, 20 é muito, é sim ou não? É pouco. E você percebe que o Senhor confiou talento àqueles servos, mas Ele não falou o que fazer com os talentos. Ele deixou a critério de cada um. Se o que tivesse 5 poderia esconder o talento, sim ou não? Sim ou não? Sim. E o que tinha 1 poderia multiplicar por 5, sim ou não? Ele deixou em aberto. Eu e você temos responsabilidade por aquilo que Deus nos confiou. Eu e você temos a responsabilidade de aumentar a régua sobre aquilo que Deus nos confiou. A medida do que você vai experimentar de Deus é a medida que você acredita que você vai experimentar de Deus. Quanto é uma igreja grande para você? Quanto é uma empresa grande para você? Quanto é um faturamento grande para você?
Quanto é o número de habilidades grande para você? Quanto é o número de diplomas grande para você? Você é o limitador daquilo que você vai fazer, daquilo que Deus lhe confiou. Aquela mulher poderia ter ido nos vizinhos mais próximos e ter pegado 5 vasilhas, 20, 50. Ou ela poderia ter ido na cidade toda e pegado milhões. Ela poderia ter feito. Ela tinha a palavra, vai e peça muitas. Ela estaria debaixo da palavra de Deus. O problema é que às vezes nós nos acomodamos com poucas. O problema é que às vezes nós pensamos pequeno. Mas Deus, nosso Deus é um Deus de abundância. Só que também o nosso Deus é um Deus que não desperdiça talentos. Também o nosso Deus é um Deus que não desperdiça azeite. Enquanto tem vasilha, tem azeite. Enquanto tem capacidade, Deus dá talento. Aleluia. Experimenta se capacitar para ver os lugares que Deus vai te colocar. Mas se você também não se capacitar, não espere que Deus vai te colocar em grandes lugares. O trabalhar de Deus, ele está ligado à nossa capacidade de expandir as nossas habilidades, aos nossos dons e os nossos talentos. Versículo 4. Vamos lá. Fecha a porta. Eu acho isso intrigante. Entra na sua casa com seus filhos e fecha a porta. Jesus ensinou a orar e ele falou: quando você orar, entra no teu quarto e fecha a tua porta. Tem coisas que Deus faz na nossa vida que vai ter que ser no secreto. As pessoas ao nosso redor muitas vezes não estão com a estrutura para contemplar, para ver. Deus ele vai fazer no secreto. Eu lembro da história de um homem, um chefe da sinagoga. O seu nome era Jairo, e a sua filha estava, 12 anos tinha a menina, ela estava para morrer numa cama. E esse homem ele foi falar com Jesus, e Jesus, no meio do caminho, teve aquele tumulto, aquela história com a mulher do fluxo de sangue. Então Jesus acabou demorando aos olhos do homem, e quando ele chega na casa, as pessoas falam: não adianta mais incomodar o mestre, a sua filha morreu, libera Jesus. Jesus virou para Jairo e falou: Jairo, não temas, crê somente. E aí Jesus entrou na casa e falou: a menina não está morta, ela apenas dorme. As pessoas riram dele, as pessoas caçoaram dele, falando: esse cara não sabe o que ele está falando. Essas pessoas que pensavam dessa forma, Jesus falou: se retirem, por favor, fica aqui comigo. João, Pedro e Tiago, se eu não me engano. Não lembro se o pai da menina ficou, agora me deu um branco. Mas Jesus selecionou as pessoas que iriam ficar ali. Em poucos minutos, a menina que as pessoas diziam estar morta, estava viva. Jesus ele fez no secreto o milagre na vida daquela menina. Jesus fez no secreto a multiplicação do azeite na vida da viúva. O Senhor, ele viu a capacidade do servo, sabe aonde? No secreto. Porque era um Senhor que ausentou-se do país. Então ele conhecia os seus servos. Ele conhecia a capacidade, ele sabia até onde aquela pessoa poderia aguentar. Então ele deu os talentos de acordo com a capacidade. Aquilo que você faz no secreto determina quem você será em público. Aquilo que você faz no secreto, Deus está vendo, Deus está trabalhando. O problema é que às vezes nós ignoramos essa parte da nossa vida. Nos momentos que ninguém está vendo, a gente fala: vou fazer de qualquer jeito. Nos momentos onde só está você e Deus, você escolhe tudo menos dar o seu melhor. Só que é o que você faz no secreto que te habilita a viver grandes coisas da parte de Deus. Davi, um homem segundo o coração de Deus, ele cuidava as ovelhas do seu rebanho, sim ou não? Sim ou não? Sim. Não, porque ele cuidava das ovelhas do pai dele. Você acha que um pai ama um filho? Sim ou não? Então se você acha que se Davi chegasse para o pai e falasse: pai, perdi uma ovelha, veio um urso e matou. Pai, perdi outra ovelha, veio um leão e matou. Você acha que o pai ia fazer algo para penalizar o filho? Sim ou não? Sim ou não? Não. Mas sabe o que Davi fez?
Ele deu a sua vida por aquelas ovelhas. Ele não deixou um urso, ele não deixou um leão ir contra aquilo que era do pai dele. Quando ninguém estava vendo, ele deu o seu melhor. Aquilo que nós fizemos no secreto vai vir à tona. Aquilo que nós fizemos quando ninguém vê, vai uma hora vir à tona. Porque a Bíblia diz: aquilo que você faz no secreto será proclamado em cima dos telhados. Tudo que nós fizemos no oculto vem à tona. Uma árvore, para crescer, ela primeiro as raízes vão para baixo, para depois a árvore crescer para cima. Para nós aumentarmos a nossa capacidade, nós precisamos entender o princípio do secreto. Nos desertos da vida, nos momentos escuros da vida, nos momentos solitários da vida, é os momentos mais poderosos para você aumentar, para você expandir, para você crescer. O Filho amado de Deus, adivinha para onde Deus, o Espírito Santo levou ele? Para o deserto. Lá ele poderia ter feito o que ele quisesse, ninguém ia saber, ainda mais sendo Deus, mas ele foi fiel, ele permaneceu íntegro, porque isso era quem ele era. O que nós fazemos no secreto determina e revela quem nós somos. Aquilo que você faz quando ninguém vê determina quem você realmente é. Porque aqui você pode ter uma imagem bonita, uma aparência bonita, você bota uma roupa legal, você passa um perfume, mas e quem você é quando ninguém vê? Será que eu e você nos preocupamos com a excelência que Deus requer de nós? Será que eu e você nos preocupamos em expandir, em crescer, mesmo que ninguém esteja vendo, e nem mesmo que você não tenha benefício imediato? Como Davi estava cuidando de algo que não era dele, poderia, deixa que morra, eu não vou botar minha vida em risco por causa de uma ovelha. Mas ele não pensava assim, ele pensava de uma maneira excelente. Repete comigo, é comigo. Versículo 5. Depois disso o quê? Depois o profeta liberar a palavra dela e pegar muitas vasilhas. Quem foi embora? A viúva. Quem se fechou em casa? A viúva, com seus filhos, e começou a encher as vasilhas que eles traziam. Foi o profeta que foi lá pegar a vasilha, sim ou não? Foi o profeta que foi lá encher a vasilha, sim ou não? Quem que teve que fazer? A viúva. Foi o Senhor que confiou os seus talentos, que falou, vai lá e faz isso, sim ou não? Não. O Senhor, ele ausentou-se, ele estava longe. Era com as pessoas que receberam. Agora estava na mão daquela viúva. O que isso tem a ver? Deus, ele nos revelou a sua palavra. E hoje eu e você temos a oportunidade de receber um pouco dessa palavra. Mas depois que nós recebemos isso, agora é comigo. Agora já não é mais com Deus. A conta de Deus, meus irmãos, está muito cheia, está grande. Porque não foi na vontade de Deus. Porque Deus não quis. Porque isso. Porque Deus aquilo. Na verdade não foi Deus, foi você. E você está falando que foi Deus porque é mais confortável para você falar que foi Deus. Mas Deus, ele revelou a palavra dele para nós. E o que nós vamos fazer com isso é comigo. O que a mulher ia fazer com aquela palavra era com ela. Ela tinha uma palavra, e essa palavra se comprovou verdadeira, porque quanto mais ela derramava azeite, mais o azeite se multiplicava. Quanto mais aquele homem que recebeu os talentos investia os talentos, mais os talentos se multiplicavam. Quanto mais eu e você fizermos aquilo que Deus nos confiou, mais nós vamos ver o agir dele na nossa vida. O problema é que nós às vezes achamos que Deus está em silêncio, que Deus não está ouvindo nossas orações, mas nós estamos parados. Nós estamos com a faca e o queijo na mão, como um ditado conhecido, mas a gente não bota a mão na massa, a gente não faz, a gente esconde, a gente espera, a gente não se dispõe a viver aquilo que Deus tem para nós. O aumentar a capacidade na minha e na sua vida é comigo. A gente terceiriza, a gente se coloca numa posição de vítima. Fizeram isso comigo, minha família isso, meu amigo isso, eu não sei o que é isso, Deus isso. Mas você é protagonista da sua história. Deus deu uma vida para você, Deus te deu um fôlego de vida, Deus te deu saúde. O que você tem feito com isso? Você vai viver uma vida em que você continua falando que foi
os outros, e você não se coloca numa posição de protagonista da sua vida? Essa viúva poderia ficar reclamando, essa viúva poderia, ela teria motivos de ficar murmurando, ela poderia falar, meu Deus, eu vou morrer, mas depois que ela recebeu uma palavra, ela foi e colocou a mão na massa, ela foi e seguiu a instrução da palavra de Deus, e ela viu multiplicado o azeite na vida dela. Aleluia. Porque ela foi uma pessoa que ouviu a palavra e praticou a palavra. Ela não fez nada demais, o poder estava na palavra que estava sobre ela. Eu e você não temos muita coisa de bom, mas a palavra do Senhor na nossa vida, meu Deus, ela é poderosa, ela vai onde nós não podemos ir. A palavra que eu estou pregando aqui pode chegar até no ouvido de vocês, mas só quem leva para o coração é Deus, porque a palavra é de Deus. Eu prego aqui uma palavra generalizada, eu estou pregando aqui um texto, e cada um aqui tem uma interpretação diferente. Cada um aqui tem uma revelação da palavra diferente. Por quê? Porque isso se chama o Espírito Santo. Ele revela a cada um. E o Senhor, Ele quer falar contigo nessa noite. Quarto ponto. Versículo 6. Olha só isso que legal. Quando todas as vasilhas estavam cheias, Ele disse a um dos filhos, ela disse. Então aqui a gente vê a cena um pouco, ela fechou a porta, pegou as vasilhas, eu imagino, ela estava derramando e os filhos estavam alcançando, pelo que o texto nos relata, todas as vasilhas estavam cheias. Ela disse, me dá mais uma. Ela nem estava olhando, só estava enchendo, traga mais uma, e os filhos responderam, já acabaram. Quando acabou, olha o que aconteceu, então o azeite parou de correr. A medida do azeite foi exatamente a medida das vasilhas que aquela mulher conseguiu ajuntar. O azeite parou exatamente quando ela encheu a última vasilha. Isso não é intrigante? Você poderia derramar, porque Deus é abundante, Deus é grande. Só que Deus, Ele não desperdiça. Jesus, certa vez, com 5 pães e 2 peixes, Ele alimentou uma multidão. Quantos já conhecem essa história? Mas no fim restaram quantos cestos? 12. Meu Deus, 5 pães e 2 peixes. Sobrou, e Jesus por ele fala, deixa aí o que sobrou. Mas Ele falou, recolham os restos, recolham o que sobrou. Deus, Ele não desperdiça. Os talentos foi de acordo com a capacidade. Imagina que você é uma garrafa PET de 5 litros. Deus, Ele não vai entregar para você 6 litros. Deus, Ele não desperdiça nada. Deus não vai te entregar algo para te derrubar. Ele vai te entregar de acordo com a sua capacidade de gerir. Se você tem capacidade para 1 litro, Deus vai entregar para você 1 litro. Mas eu estou aqui para dizer para você que você pode aumentar a sua capacidade para receber mais de Deus. Você pode se aperfeiçoar, você pode crescer, você pode se desenvolver. Aonde, pastor? Só na igreja? Não, em tudo que você for fazer. Não separe o que é de Deus com o teu trabalho. Junte tudo e fala, Deus, é tudo de Deus. Seu trabalho, essa profissão, tudo que você faz é de Deus. Mas por que eu e você insistimos em ser pessoas na média? Por que eu e você não somos pessoas que trazem azeite para ficar a vida inteira jogando? É de acordo com a sua capacidade, é de acordo com a sua fé de ajuntar as vasilhas. Porque quando acabar a vasilha, vai acabar o azeite. Quando você falar para Deus, não dá mais, Deus vai falar, é isso aí, não vai dar mais. Deus é ilimitado, nós somos limitados. O problema é que às vezes nós olhamos todas as situações com o nosso olhar, ou às vezes olhar com a perspectiva de Deus. Deus, Ele quer mais, Deus, Ele quer que você avance. Será que se aquele servo que tinha 5 talentos tivesse multiplicado por 15, eu fico me perguntando isso, meu Deus, o que eu faria? Eu ia querer multiplicar mais que o dobro, eu ia querer multiplicar 1000 vezes mais, 1 milhão de vezes mais. Eu não ia parar, porque ele foi imediatamente, já multiplicou. E o Senhor, a Bíblia diz que esse Senhor, depois de muito tempo, ele voltou. Eu não sei, eu estou aqui especulando, mas eu acredito que eu e você todos os dias podemos crescer, aprender uma nova língua, fazer um curso novo, ler um livro,
Faça algo diferente, faça algo além do comum. Você quer ser uma pessoa extraordinária, você precisa fazer coisas extraordinárias. É matemático isso. 1 mais 1 é 2. Se você não quer ser uma pessoa comum, você tem que fazer coisas além do comum. E isso aqui é palavra de Deus. Às vezes nós pagamos caro para ouvir um coach ensinar que você tem que se aperfeiçoar. Leia a Bíblia. Eu não sou contra coach, eu não estou falando aqui mal disso, mas eu estou falando que isso aqui é palavra de Deus, isso aqui está acessível, e às vezes a gente tenta buscar em pessoas aquilo que Deus Ele quer nos ensinar. Aleluia. Deus Ele quer que você cresça, porque a glória dele vai ser manifestada. Você sabia? 90% dos ganhadores de prêmio Nobel ou são judeus ou são cristãos. 27%, se eu não me engano, são judeus. O restante é cristão, pessoas que creem em Deus. Se Deus Ele tem uma descoberta incrível para fazer na terra, por que não com nós? Por que com aquela pessoa que não teme a Deus? Por que com aquele cara que não crê em Deus? Deus Ele nos inspira, Deus Ele nos capacita, Deus Ele nos prepara. Mas eu e você às vezes falamos que está bom. Eu e você às vezes pegamos poucas vasilhas. E se nós pegamos poucas vasilhas, nós vamos receber pouco azeite. O azeite, ele é um simbolismo de unção. O azeite, ele é um simbolismo de dedicado ao Senhor. O azeite, ele é um simbolismo da presença de Deus. Quando eram feitos os instrumentos para o tabernáculo, era passado azeite em cima, para simbolizar que aquilo era dedicado exclusivamente a Deus. Quando eu e você convidamos Jesus, o Espírito Santo vem sobre nós, a nossa vida passa a ser totalmente dedicada a Deus. A nossa vida agora, tudo que nós fazemos é dedicado a Deus, é para agradar a Deus. A Bíblia fala, tudo que for fazer, façam como se fosse para Deus e não a homens, porque Deus Ele é galardoador, Deus Ele te recompensa, Deus Ele vê aquilo que o homem não vê. Se as pessoas não reconhecem, fique tranquilo, Deus Ele vê, porque tem um texto na Bíblia que diz que Deus encontrou Davi, quando ninguém achava Davi, nem os irmãos, nem o pai lembraram dele, mas Deus encontrou Davi. Aleluia. O profeta falou, deve ser esse aí, Eliabe, se não me engano, o irmão mais velho. Deus falou, não é esse. Passou 7 irmãos, Deus falou para o profeta, não é esse. Jessé, não tem mais nenhum filho seu? Ah, tem Davi, ele está lá no pasto cuidando das ovelhas. As pessoas esqueceram, mas Deus não esqueceu. E o último ponto, para nós encerrar, o perigo da nossa negligência. Se essa mulher tivesse pegado poucas vasilhas, ela ia suprir a necessidade dela por algum tempo, mas ela iria voltar a ter necessidade, porque a palavra do profeta foi, venda, pague a dívida e viva com o resto. Se ela tivesse pegado poucas, eu não sei, a Bíblia não conta o restante da história, mas ela ia voltar a ter necessidade. Aquele servo que escondeu, ele foi rejeitado pelo seu Senhor, porque ele foi negligente. Eu e você corremos um risco muito grande de ser rejeitados por Deus, se nós formos negligentes com aquilo que Ele nos confiou. Isso é muito sério. Nós precisamos dar o melhor em tudo que nós fazemos. E para encerrar, eu já dei o exemplo de Davi. Esse mesmo Davi que foi ungido rei, imagina o cara foi ungido rei, cuidava de ovelha, já estaria bom, né? O cara ia derrubar Golias. Mas você sabe como esse Davi, esse menino chegou no palácio? Você sabe como? Um dia tocando harpa, exatamente. Um dia o rei estava atormentado de espírito e ele queria alguém que tocasse música para ele se acalmar, como o louvor que a Ávila ministrou aqui. Se fosse naquela época, eu ia chamar a Ávila, né? Mas o rei falou exatamente o seguinte: vá, busque alguém para tocar, mas busque alguém que toque mais ou menos. Sim ou não? Vá e busque alguém que toque bem. Quem que foi chamado? Davi. Cara, o cara tinha um chamado para ser rei. O cara já cuidava da ovelha. E agora você vem me dizer que o cara tocava harpa e tocava bem.
Porque eu acredito que ele era o melhor. Para o cara indicar Davi, para o rei, imagina uma autoridade aí precisando de um serviço na área que você exerce. Será que eu e você seríamos chamados? Será que eu e você seríamos lembrados? Davi foi. Uma coisa totalmente desconectada com a palavra de Deus aos nossos olhos, foi o que Deus usou para ligar ele aonde seria, onde ele passaria anos da sua vida, porque futuramente, posteriormente, ele ocupou a posição de rei de Israel, mas ele chegou no palácio com uma harpa nos braços. Não negligencie, não desconsidere as coisas pequenas, porque às vezes é uma coisa nada a ver da sua vida, que vai te ligar com aquilo que Deus, com o propósito de Deus tem para você. Moisés viveu 40 anos no Egito, os primeiros 40 anos de vida. Ele aprendeu a ciência. O Egito era uma referência na época, dominava o mundo. Então, o que tinha de melhor em escrita, em matemática, em ciência, estava lá. Moisés foi treinado nesse contexto. Adivinha? Esse foi o homem que escreveu grande parte do Velho Testamento. Paulo, ele foi um homem que perseguia a igreja, mas ele era um homem que estudava. Ele era um homem que conhecia a palavra, ele era um estudioso, ele era um fariseu. Adivinha? Ele escreveu mais da metade do Novo Testamento. Às vezes a gente pensa que Deus ele quer usar, eu tenho que ser pobrezinho, eu tenho que ser pequenininho para Deus usar. Não. Você tem que se desenvolver, porque quanto mais você desenvolver, mais Deus vai te usar. Porque Deus ele faz o impossível, mas o que eu e você precisamos fazer é conosco. Não adianta você estudar para uma prova, não estudar para uma prova e orar a Deus, não adianta. Deus não vai fazer o impossível se o possível você não fez. O que está nas nossas mãos cabe a mim e a você fazermos. Amém? Amém. Você pode se colocar em pé? Meu Deus, hoje eu me descuidei do horário. Mas eu creio que é bênção também. Amém. Talvez em casa, 10 minutos a mais, a gente ia, sei lá, o que a gente ia fazer. A ceia, o pastor Bíblia vai ministrar daqui a pouco. Vamos só orar. Queria orar por você. Coloca a mão no seu coração.